bom agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito, amém? Meus irmãos, eu gostaria então que você abrisse aí. Você sabe onde você vai abrir a Bíblia hoje? Colossenses. Abra aí então, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Já estamos chegando quase ao término dessa carta. Carta que tem nos ensinado tanto, tem nos feito refletir sobre tantas coisas e nos feito entender aquilo que Deus quer para nós. Nessa noite vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 12. Você achou? Amém. Diz a palavra do Senhor, vamos ler do 12 ao 17. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Até aqui. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Fale aos nossos corações, que nada, nem eu mesmo possa atrapalhar aquilo que Tu desejas fazer, falar neste lugar conosco. Que a Tua palavra, Pai, possa transformar as nossas vidas. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Breve retrospecto. Semana passada falamos de alguns versículos anteriores e eu vou lembrar só das coisas assim bem pontuais. Primeira delas que a gente começou falando que a gente, na nossa jornada cristã, a gente precisa ter intencionalidade. Tem que ser intencional. Não pode deixar acontecer por acaso. A sua vida de oração tem que ser intencional. Você tem que desejar, você tem que ter intenção de orar. Não é, eu vou orar. Passa segunda, passa terça, passa quarta, na quinta-feira você já está assoberbado por todas as coisas. A sua vida de leitura da palavra precisa ser intencional. Da mesma forma que nós nos organizamos para um estudo, quando você está fazendo um curso, uma faculdade, uma prova, você não faz lá uma agenda para estudar, você não separa dia e hora para estudar. Da mesma forma, temos que ter intenção em ler a palavra, em jejuar. Toda a nossa vida piedosa precisa de intencionalidade. Também citamos aqui a passagem onde Paulo diz duas coisas para que a gente faça com a nossa velha natureza. Fazer morrer algumas práticas que são completamente contrárias à vontade de Deus, e outras nós devíamos abandonar. Então, semana passada, quando a gente estava aqui, a gente meditou muito sobre essa questão de fazer morrer. É aquilo que a gente vai dizer. Eu até contei uma história sobre duas meninas que tinham uma vida boêmia, que tinham uma vida, de, como dizem aí atualmente, de balada, e elas encontram, o Senhor Jesus encontra, muda a vida delas, e em dado momento na frente, duas pessoas encontram com elas e falam assim, olha, vai ter uma balada. E aquelas meninas dizem para ela assim, nós não podemos ir porque nós estamos mortas. Mortas como, irmãos? Mortas para aquele tipo de coisa. Então, uma vez que você é nova criatura em Cristo Jesus, vive a vida que Deus separou para você, aquilo que passou, morreu. E o que morreu, não volta mais. Então, Paulo nos falou sobre fazer morrer, nos falou sobre abandonar a nossa velha criatura, a nossa velha natureza e as suas práticas.
ofendiam a santidade de Deus. E a gente falou também sobre isso, que a gente deve ter uma vida santa que agrade o Senhor. Por fim, eu falei sobre uma forma que Paulo falou sobre, para que a gente guardasse como se fosse uma roupa, né? Onde a gente se tira a roupa, se despir da velha natureza e se revestir da nova natureza. Então, sempre que você estiver meditando sobre isso, quando você for botar uma roupa, você lembra disso. Se despir de uma velha natureza e suas práticas e se revestir de uma nova natureza e todas as virtudes que vêm com ela. Falei também que na semana passada, para essa semana, a gente estaria falando sobre o revestir de um novo homem, de uma nova mulher, conforme a vontade de Deus. E para isso nós iríamos adquirir novas atitudes e as características de uma nova vida. Então, a partir agora do versículo 12 que está em tela, vamos começar a falar sobre essa nova atitude. Paulo começa dizendo assim, portanto. É interessante ele começar por isso, que portanto, dá a ideia de que algo foi concluído, algo foi dito anteriormente, né? E uma consequência disso que foi dito é o que nós estaremos falando agora. Então ele começa dizendo, olha, se você fez morrer, se você abandonou, se você entendeu que as velhas práticas feriam a santidade de Deus, se você também entendeu essa questão de despir da velha criatura e se vestir da nova vida em Cristo, então, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, ele enfatiza, revistam-se. Então ele começa dizendo, vocês como eleitos de Deus, santos e amados. Olha que coisa tremenda. Paulo fez questão de dizer para aqueles crentes ali que eles eram eleitos de Deus, santos e amados. Lembrando para aqueles crentes e lembrando para nós hoje, que da mesma forma que aqueles crentes foram alvo do amor de Deus e das suas obras, eu e você também somos alvo do amor de Deus e de suas obras. Não somos qualquer um não, irmão. Se permita, não um orgulho, uma soberba, mas dizer, eu sou alvo do amor de Deus e da sua obra. Eu e você somos alvo. Somos eleitos desde a fundação do mundo, somos santos, que isso significa ser separado, e somos amados pelo Pai. Um amor que nós não conhecíamos. Porque quando nós vivemos nesse mundo, nós aprendemos um amor que depende de circunstâncias. Muitas vezes somos amados porque a nossa vida financeira é boa, nós somos amados porque somos influentes, e a gente vê isso na rede social, né? A pessoa é amada porque tem não sei quantos mil seguidores. Se acontecer uma coisa, da noite para o dia ela é cancelada, deixou de ser amada. Da mesma forma que foi um amor muito rápido e muito explosivo, o cancelamento também é rápido, explosivo e acabou, nunca mais. Mas Deus não é assim. Ele nos elegeu, Ele nos santificou e Ele nos ama constantemente. Ser santo é ser separado do mundo para Deus. Ou seja, tirados do mundo mesmo estando geograficamente no mundo. Você tem que ser santo aqui nesse mundo. Eduardo, difícil, hein? Olha, passei a semana, Eduardo, depois que você falou de fazer morrer, eu fiz morrer um monte de coisa essa semana aí. Porque toda hora tentava se levantar e eu falei, vai morrer. Não, aquela prática, aquele pensamento, morre. Daqui a pouco você está sozinho falando na rua, morre. Morre. Alguém passa e fala, meu Deus, ele não está bem não, hein? Morre. A gente precisa, irmãos, fazer escolhas. Porque nós somos propriedade de Cristo. Então a gente precisa sim viver neste mundo, mas separado deste mundo. Os nossos olhos, como nós falamos lá atrás, tem que estar naquelas coisas do alto, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas lá do céu. Paulo então faz um contraste entre fazer morrer ou abandonar, né? E agora, isso foi falado lá atrás, na semana passada. Agora ele faz esse contraste dizendo, olha, eu falei aquilo que você devia fazer, morrer e abandonar. E agora eu falo para você, igreja em Colossos, para você, igreja Nova Vida da Taquara, eu faço agora para você dizendo o seguinte, agora eu vou te dizer daquilo que você precisa se revestir, para que você viva essa nova vida em Cristo Jesus. Revistam-se de quê? De qualidades. Que qualidades são essas? Veja aí no versículo 12.
ele diz assim: revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. E Paulo falando isso, logo que eu li, eu achei algumas coisas similares com outro texto da Bíblia. Alguém conseguiu? A gente falou de profunda compaixão, que pode ser também entendido como benignidade, falou de bondade, falou de humildade, falou de mansidão, falou de paciência. Isso te lembra algum texto da Bíblia? É o fruto do Espírito. Exatamente. Essas qualidades, essas virtudes, apontam para o fruto do Espírito. É interessante que outro dia uma pessoa me perguntou sobre longanimidade, e eu falei que era um fruto do Espírito, fazia parte do fruto do Espírito, e sempre que eu penso no fruto do Espírito, eu penso num fruto mesmo. E eu vou ser muito sincero, eu penso numa tangerina, né, com seus gomos. Né? Se você tira ali a casca da tangerina, é um fruto único, cheio de gomos, né? E eu penso dessa mesma forma. Foi mais fácil para eu entender. É um único fruto com muitas qualidades, virtudes. E sabe para que ele existe? Para que eu e você possamos desenvolver cada uma delas. E coloca para mim em Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor. Olha o que diz aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo diz assim: contra essas coisas que foram faladas agora, não há lei. E os que são de Cristo Jesus, olha aí, eu e você. Amém, irmãos? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. E o versículo 25 é claro, objetivo e direto. Ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que coisa maravilhosa. Voltando a Colossenses, Paulo está dizendo que nós deveríamos fazer morrer uma série de coisas, abandonar outra série de coisas. E agora ele falou assim, em outras palavras, presta atenção em mim. Eu já falei o que você tinha que abandonar, agora eu quero dizer o que você precisa adquirir, de que você precisa se revestir. Então é um alerta para nós aqui nessa noite. Foi um alerta para nós o que a gente deveria abandonar, mas agora eu quero que você preste atenção naquilo que você precisa se revestir, para que você possa viver a vida que Cristo tem para nós. Olha o que ele diz: profunda compaixão, benignidade, é um fruto, uma das virtudes do fruto. Bondade, irmãos. A gente fala tanto que o mundo está difícil, que o mundo é mau e tudo mais, e nós como cristãos precisamos ser uma bandeira de bondade nesse mundo. As pessoas têm que ver diferença em nós. A gente não pode passar, né? Está ali o problema, eu passo largo aqui, como se, não, isso aí não é problema meu, alguém vai tratar disso. Não, temos que ser bondosos, generosos. Humildade. Temos que ser humildes, meu irmão. Assim como Cristo foi humilde, o nosso caráter cristão precisa ser assim também, humilde. De mansidão. Jesus, mansidão, né? Dependendo da situação, a gente precisava de um alarme no celular que, dependendo da situação que a gente está vivendo, que ele começasse a apitar mansidão, 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 né? Porque tem horas que parece que a situação fica difícil e a gente esquece dessa tal de mansidão, mas que a gente possa buscar em Deus. Paciência. Como é que é paciência para você? Será que nós somos pacientes? É difícil ser paciente nesse mundo, sabe por quê? Tudo é muito rápido. A gente acessa a coisa muito rápido. Esses dias eu estou ali com meu celular já está cheio de muitas coisas, e aí o que acontece? Você clica lá, eu estava lá no encontro de casais, aí vinham os pedidos de música, né, que a gente teve uma brincadeira, e aí eu peguei o celular, botava a música e... paciência. Né? Não era aquele tempo de resposta imediato, né? E o povo assim, vai, bota a música. E eu, calma gente, calma que o celular está chegando. E aquela... Eu me senti incomodado, porque ele não estava me respondendo rápido. Talvez você também se sinta incomodado quando uma resposta não vem rápido, não é? Mas aqui está dizendo que uma das virtudes do fruto do Espírito é paciência.
Então, assim, particularmente, eu tenho que pedir a Deus condição de ter paciência. Será que você também precisa de paciência? Pense nisso. Paulo, quando escreve lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito, ele também ele está falando sobre liberdade cristã. E aí ele demonstra esse confronto entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então é só para te mostrar que existe uma luta constante. Existe uma luta constante entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas eu quero que você saia daqui, no seu coração, compromissado a buscar as coisas que vêm do Espírito Santo. As características, as virtudes que Paulo está dizendo para a gente se revestir. Então, preste atenção nisso, que você possa sair compromissado em buscar essas virtudes. E não somente as que Paulo cita, mas todas essas que são citadas em Gálatas capítulo 5. Esse conjunto de virtudes são parte do fruto do Espírito e nós precisamos cultivá-las. Coloque no seu pedido de oração: Senhor, me dá condição de desenvolver cada uma dessas qualidades, cada uma dessas virtudes. E sabe o que vai acontecer se você cultivar essas virtudes? Elas influenciarão na forma como você lida com seus relacionamentos entre vocês e seus irmãos. Mas por que está falando de relacionamento, Eduardo? Porque Paulo, quando ele falou para abandonar algumas coisas, ele falou de abandonar ira, maledicência, que eram situações que tinham total ligação com o temperamento, total ligação com a língua, falou da mentira. Relacionamentos, a gente vive tendo relacionamento o dia todo, não é assim? Você está aqui tendo relacionamentos, daqui a pouco você vai ter relacionamento lá comendo um pastel lá na cantina. Amanhã, quando você for para o seu trabalho, você vai ter relacionamento. Quando você pegar o BRT, vai ter relacionamento. Eu diria até que no BRT você tem um relacionamento muito próximo, né? Se mexer o pé, se levantar o pé, vai assim até o destino. Quem pega metrô, se mexer no corpo, ficar assim, vai até assim, até a próxima estação. Relacionamento. Relacionamento entre irmãos, a gente precisa desenvolver. Tem hora que é difícil, tem hora que tem que ter paciência, tem que ter mansidão, tem que ter domínio próprio. Por isso a importância de desenvolver cada uma dessas virtudes. Mas o versículo 13 de Colossenses capítulo 3, olha o que ele diz. Ele já começa dizendo assim, Paulo escolhia as palavras certas, e ele começa dizendo assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Olha que versículo. Ele começa falando de suporte. Em contraste com aquilo que falou lá atrás, onde Paulo fala da mentira, que é um problema de relacionamento, agora ele ordena que, em termos de relacionamento entre nós, irmãos, que uns suportem os outros. O que é isso, Eduardo? Uns suportem os outros, fala de dar suporte, ser uma escora, ser apoio, levar com prazer a carga do seu próximo. Será que é difícil isso? Será que a gente está muito preocupado com a nossa própria carga? Olha, Eduardo, meu fardo está grandão. Eu ainda vou parar no meio do caminho para levar o fardo do meu irmão? Não vai dar para carregar. Mas Paulo está dizendo aqui que a gente precisa suportar, suportem-se uns aos outros. Suportar não é apenas tolerar, irmãos, mas amparar o fraco para que ele se levante. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, seu irmão. Diz para ele assim: eu vou te suportar. Esposas e maridos, não, é suportar, dar suporte, né? Fiquem tranquilos aí, não aproveita, não, eu estou te suportando. Não é isso. Suportar não é apenas tolerar, mas amparar o fraco para que se levante, é suportar as fraquezas dos nossos irmãos. Veja que tem um contraste, ele está ensinando como a gente deve viver os nossos relacionamentos. Não mais conforme a velha criatura, que era maledicência, ira, mentira, né? Agora é nova criatura, não faz mais isso, já fez morrer. Agora é suportar o irmão, é ajudar o irmão, é dar suporte ao irmão. Mas aí Paulo, conforme eu falei, ele foi direto, não é só suportar não, tem que perdoar. E aí, como é que seria isso? Tem que perdoar. E olha o que ele diz, perdoem-se mutuamente.
uns com os outros. Devemos perdoar porque nós fomos perdoados, irmãos. Se nós estamos aqui na presença do Senhor hoje, nós fomos perdoados. Vivíamos completamente longe de Deus, e o Senhor nos alcançou e perdoou os nossos pecados. E a gente continua pecando todos os dias, e eu não estou sozinho nisso, né, irmãos? Somos pecadores. E precisamos reconhecer que nós somos pecadores, porque ouvimos pela manhã que a salvação alcança aqueles que reconhecem que são pecadores. Eu sou pecador. Você é pecador? Amém. Então, se nós somos pecadores e fomos perdoados por um Deus santo, por que nós temos dificuldade de perdoar? Devemos perdoar porque fomos perdoados, devemos perdoar como fomos perdoados. Quando eu peco, quando você peca, nós sabemos que se nós tivermos um arrependimento sincero, um coração contrito, e chegarmos diante da presença do Senhor, Ele vai nos perdoar, porque Ele é fiel e justo. Fomos perdoados, não por merecimento, porque não merecíamos, mas Ele conquistou na cruz. Ele venceu o pecado e a morte. Ele perdoa-nos. Então nós também precisamos perdoar os nossos irmãos. Devemos perdoar porque fomos perdoados. Eu quero dizer para você que a igreja é uma comunidade de perdoados. É um ajuntamento de perdoados. Todos nós carecemos, merecemos o perdão do Senhor. Todos nós, ninguém é diferente nesse quesito. Por esse motivo, que somos uma comunidade de perdoados, nós também precisamos perdoar. O perdão de Deus para nós é infinitamente maior do que o perdão que nós concedemos ao nosso irmão. Mas Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Devemos perdoar porque temos queixas uns dos outros. Olha o que diz. Nós decepcionamos as pessoas. Nós decepcionamos pessoas. E as pessoas também nos decepcionam. Tem hora que a gente cruza o bigode com o irmão, né? Não falou direito comigo. Não importa. Ferimos pessoas. Mas também somos feridos por pessoas. Nós temos queixas uns dos outros, por isso o perdão é uma necessidade. A gente precisa perdoar, a gente precisa. E a palavra diz que quem não perdoa, em outras palavras, né, adoece fisicamente e espiritualmente. Então, se você tem algo a perdoar, perdoe, porque senão você vai adoecer, você vai enfraquecer. Também devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, um perdão completo, não é um perdão parcial, não é um perdão, eu vou perdoar metade do que você fez comigo, tá? Essa outra metade aqui é muito difícil para te perdoar. Já imaginou se fosse assim com Deus? Deus falar assim, eu vou te perdoar, olha, hoje tu pisou na bola, hein? Vou te perdoar só hoje, mas aquilo que você fez ontem eu não te perdoo. Deus nos perdoa completamente. Perdoar, irmãos, é zerar a conta, é lembrar sem sentir dor. E por fim, nós precisamos perdoar reciprocamente. O perdão não é unilateral, ele é bilateral. Perdoe e seja perdoado. Perdoar é ficar livre e deixar também a outra pessoa livre. A gente não vai se aprofundar sobre perdão, mas é para que você tenha uma visão geral. O suporte e o perdão, ter uma vida em que eu dou suporte a meu irmão e que eu perdoo o meu irmão, aponta para o amor de Deus na nossa vida. Nós só somos capazes de fazer isso porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só somos capazes de suportar as fraquezas dos nossos irmãos, dar apoio, de perdoá-los, porque o Senhor nos amou. E aí vem o versículo 14 de Colossenses 3. Olha o que ele diz. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. É a maior das virtudes cristãs. Ele une as demais virtudes. O amor é quem faz as virtudes funcionarem. No nosso relacionamento com o nosso irmão, para eu ser manso com ele, eu ser paciente com ele, eu preciso ter o amor de Cristo em mim. O amor de Cristo precisa ser uma marca, eu gosto de usar o termo bandeira, precisa ser uma bandeira. Eu participava de um esporte, né? E esse esporte a gente chegava na praia, era torneio de pescaria, e aí cada equipe botava a sua bandeira,
Então aquele mastro enorme, aquela bandeira, tipo assim, a equipe tal está presente, para mostrar para todo mundo que a equipe está presente. O amor de Deus em nós é como uma bandeira, que ela esteja ali, balançando, mostrando que Deus nos amou e nós amamos o próximo. Então, se nós tivermos o amor de Deus em nós, todas essas virtudes que nós precisamos desenvolver serão guiadas por esse amor. Você vai ser paciente porque você ama, você vai ser longânimo porque você ama, você vai ser bondoso porque você ama, você vai ter mansidão por conta desse amor. É o amor que faz com que essas virtudes funcionem na nossa vida. E quem é atingido, e eu falei dessa questão de ser atingido, nós fomos atingidos pelo amor de Deus. Quem é atingido pelo amor de Deus tem paz. Você provou já da paz de Cristo? Você pode dizer assim, eu provei da paz de Cristo? Você tem experiências com a paz de Cristo? A paz de Cristo não depende de circunstâncias. A paz de Cristo não depende se está tudo bem. Não depende se está com saúde, se está com dinheiro. Não depende. Pelo contrário, a paz de Cristo, ela brota dentro de nós nos momentos mais difíceis. Por vezes a gente está presente em sepultamentos. E eu tive a oportunidade, ou melhor, eu tive duas situações. Uma situação de estar presente num sepultamento de alguém que conhecia Cristo, a família era cristã. E tive também num sepultamento de pessoas que não conheciam o Senhor Jesus. E eu pude perceber que até no momento da dor, em nós que temos o Senhor, existe paz. Estamos sofrendo, estamos tristes, não sabemos o que vai ser do dia de amanhã, mas existe paz no nosso coração, mesmo no momento da dor. Nesse outro sepultamento que eu fui, filhos não falavam com irmãos não se falavam, o pai estava lá dentro, a pessoa que eu fui para poder, tá ali perto daquela pessoa, a pessoa não queria entrar porque não falava com o pai que tinha falecido. Foi uma coisa assim, confusa, e eu pude perceber, está faltando paz, está faltando tranquilidade, está faltando amor, está faltando paciência uns com os outros. Sepultamento é sempre um lugar de reflexão, e assim, as pessoas demonstram aquilo que tem dentro. E eu pude perceber, e eu pude agradecer a Deus, porque eu já provei dessa paz. E eu tenho certeza que também você já provou dessa paz. E o versículo 15 fala disso. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Eu quero te incentivar a buscar essa paz. Buscar essa paz a qualquer custo. Buscar uma vida com Deus, baseada naquelas virtudes, abandonando aquilo que tem que ser abandonado, irá te trazer paz. A palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 2, versículo 14, não precisa colocar, diz, porque Ele, o Senhor, é a nossa paz. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o príncipe da paz. Ele é a fonte de toda paz. Não é a certeza de que o meu emprego está lá na segunda-feira que me traz paz. Não é a certeza de que a minha saúde está plena hoje que me traz paz. É a certeza de que Ele, o Senhor, é a nossa paz. Percebe a diferença? É saber que se Ele é a minha paz, todo o resto vai acontecer conforme a sua vontade. Todo o resto. Há momentos em que você vai passar por dificuldade, mas há momentos que você foi surpreendido. Talvez você lembre aí de momentos em que Ele te surpreendeu positivamente. Te abençoou de uma forma que você nem esperava, te trazendo paz. Há momentos em que você passou por um grande vendaval, e você ficou, até mesmo você falou assim, eu não sei como é que eu estou tão tranquilo, eu não sei como é que eu estou provando dessa paz, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa ali na frente. Tem um pregador que diz que nós não vemos depois da curva, mas o Deus a quem servimos, Ele sabe de todas as coisas, Ele já sabe o que vai acontecer depois da curva, e Ele enche o nosso coração de paz. A paz é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que reconhecem o seu Deus. É a condição de descanso e contentamento, mas ela também é convicção. A paz é a convicção de que os nossos pecados passados já foram perdoados,
E hoje existe paz entre nós e Deus. Olha que paz maravilhosa. Mais uma vez eu quero ratificar que essa paz não é a ausência de lutas, essa paz não é a presença só de coisas boas, que eu tenho certeza que a gente não vive só de coisas boas, né? A gente também vive de lutas, de dificuldade. Essa paz é Jesus. Essa paz é Jesus. A melhor forma para vivermos é termos a Cristo como o árbitro das nossas emoções, das nossas atitudes. É Ele. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. É disso que a gente precisa. Mas Ele não para por aí. E a gente cantou um hino aqui na hora da oferta que tem tudo a ver com isso. Ele fala da paz, ele fala que Cristo seja o árbitro do coração, fomos chamados em um só corpo, mas ele fez questão de, após esse ponto, ele dizer: e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. A gente nunca pode esquecer de agradecer. A gente não pode. Cantamos aqui, né? Por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça. Certa vez, eu fui cortar meu cabelo, posso falar muito não? E lá esses dois irmãos que eu corto o cabelo, um deles falou uma frase que marcou minha vida, falou o seguinte: minha mãe sempre diz para não pedir nada a Deus, apenas agradecer. E ele falou isso, eu fiquei assim, pensei, recebi naquilo, fui para casa, fiquei pensando. Eu tenho certeza que nós temos coisas a pedir a Deus. Eu e você temos. Mas, e o Senhor, Ele tem prazer em nos conceder isso, sabia? O Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas o que Ele quis dizer com aquela frase é que Deus já tinha dado tanto, através da vida, da saúde, de estar em pé, Ele já tinha dado tanto que importava mais agradecer do que pedir. E que eu e você sejamos assim, vivendo essa vida em abundância que Deus nos deu. Agradeça por todas as coisas. Agradeça porque o pneu furou, é difícil, né? Agradeça porque aconteceu uma coisa na sua casa que você ficou triste. Você não sabe o livramento que Deus está te dando. Agradeça porque o carro não pegou na hora que você precisava que ele pegasse, e aí você chegou atrasado. Será que Ele te livrou de alguma coisa? Será? Será? Você não sabe, mas Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e eu e você precisamos ser gratos sobre todas as coisas. Precisamos abandonar a amargura e a murmuração e nos encher de gratidão. Deixa a murmuração de lado, irmão. É natural nosso murmurar. As coisas começam a dar errado e começam... O que foi? Nada não. Às vezes minha esposa fala: o que foi? Não, estou falando aqui com vaso de planta, estou falando aqui com... né? E a gente está lá... Não, podia ser assim, podia ter sido diferente, podia ter sido assim, né? A gente está murmurando. Abandona a murmuração. Coloca nos teus lábios a gratidão. Agradeça a Deus. A gratidão surge da graça de Deus e do que Ele tem feito. Ele tem derramado graça sobre você e sobre mim, favor imerecido todo dia. A misericórdia, quando você acorda, a palavra diz que a misericórdia se renova a cada manhã. Motivo para você agradecer. A misericórdia de Deus se renova todo dia. E mais um motivo para você agradecer: a graça, aquele favor que não merece, o Senhor tem nos dado todos os dias. Olha que bênção. Vem o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E aí eu quero salientar duas coisas aqui. Ele diz que a palavra de Cristo habite. Quem aqui já morou de aluguel? Quem aqui já morou em casa própria? Né? Você já teve as duas experiências, né? Quando você mora em casa de aluguel, você não pode fazer muita coisa na casa. Você às vezes fala assim: eu queria pintar de coisa. Pintar até dá, mas eu queria fazer uma obra, eu queria fazer uma expansão. Não pode. Mas quando a casa é sua, você pode. É uma habitação contínua, né? Não é uma coisa parcial, não é uma coisa que você está ali naquele lugar
por um tempo determinado. É contínuo, é sua casa. Você vai continuar ali até o dia que você quiser. Assim tem que ser a palavra em nós. Esse habite é algo contínuo. Ele diz ali que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Não é momentaneamente, não é durante uma semana, um mês, um ano determinado. A palavra de Deus precisa habitar constantemente. Até quando, Eduardo? Ou ele me leve, ou ele volte. A palavra de Deus precisa habitar em nós constantemente, até que ele venha, ou até que ele nos leve. Por que, Eduardo? Porque ser cheio da palavra é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus. Como assim, Eduardo? A gente precisa da palavra de Deus. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber que Ele é um Deus que abençoa? Como é que eu vou aprender que Ele é um Deus que cura? Como é que eu vou aprender que Ele é o Deus Emanuel? Como é que eu vou aprender que o pecado ofende a Deus se eu não ler a palavra? Como é que eu vou viver essa novidade de vida que Ele conquistou para mim, se eu não tenho o manual? Brasileiro não gosta de ler manual. Você é como, da mesma forma que eu? Compra o aparelho, tira o aparelho da caixa, olha para o aparelho olha para você, bota logo a pilha no controle, sai apertando, depois você faz umas besteiras nas configurações, mas dá um jeito, né? Quase ninguém vai para o manual. Eu conheço um casal que vai para o manual, mas a maioria não vai. Então, pá, já está funcionando, é assim mesmo, eu já sei como é que é. Aí depois descobre, muito tempo depois alguém fala, tu tem o aparelho tal, o teu faz isso? Não, não faz não. Faz, nunca leu o manual. Assim é a vida cristã. Deus cura, eu nunca li. Deus faz impossíveis até os dias de hoje. As promessas que o Senhor tem para nós, cadê? Eu tenho promessa? Deus me prometeu isso? Que tal vida, que vida e abundância é essa que está falando para mim, Eduardo? Onde é que está escrito isso? Está aqui. Então, precisamos ser cheios da palavra de Deus, constantemente. E ela vai habitar ricamente, não é miserinha não, ricamente em vocês. E uma vez que ela vai habitar em nós ricamente, aí ele continua, instruam e aconselhem-se. Olha que coisa, deixa eu só fazer um parênteses aqui antes de entrar no instruam e aconselhem-se. Eu falei que a gente precisa ter uma vida cheia da palavra de Deus, e ser cheio da palavra de Deus significa ser governado por ela. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais essa palavra nos governa. Eu quero ser governado pela palavra de Deus, você quer? Amém. Quanto mais a gente conhece, mais ela age em nós. E o tempo voa. Ele continua, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Ser cheio da palavra promove conhecimento. A igreja é um lugar de ensino da palavra. Eu louvo a Deus porque o pastor André tem o cuidado, está aí a EBD acontecendo. Agora mesmo estava acontecendo, antes desse culto aqui, uma classe de batismo. Dá oportunidade para que a gente aprenda da palavra, que a gente tenha uma classe para aprender da palavra. Aprendemos a palavra para quê, irmãos? Para dizer que eu já li toda a palavra? Eu tenho um amigo aqui na igreja que ele já leu a palavra várias vezes, e aí acaba lá Apocalipse, ele, Gênesis de novo. Acaba Apocalipse, Gênesis de novo. Já leu várias vezes. E cada vez que ele lê, ele fala assim, cada vez que eu leio, aparece uma coisa que parece que eu nunca tinha lido. A gente vai aprendendo constantemente. E a gente aprende para quê? Para praticar. A gente precisa ser praticante da palavra, operoso praticante, não somente aquele que lê, mas aquele que bota em prática. E quando botarmos em prática, a gente também precisa ensinar a outros. Sabia que você tem a responsabilidade de aprender a palavra para a sua edificação e para edificar outros? Porque eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que a gente aprendendo sobre a missão da igreja, a gente vê que a missão da igreja é alcançar o perdido. E que a gente, hoje pela manhã, quem esteve aqui, viu que a gente precisa, ir até onde buscar e salvar. A gente precisa ir onde está o perdido. E quando chegar lá, o perdido vai vir. E o que é que a gente precisa saber para poder falar com esse perdido? A palavra de Deus. Então, Eduardo, mas eu não dava muita atenção a isso não. Então, dê atenção, porque Deus quer te usar, quer me usar para falar do amor dele para as pessoas, e a gente precisa da palavra de Deus para isso. Ser cheio da palavra também aponta para aconselhamento.
Os nossos conselhos precisam ser baseados na palavra de Deus, não mais a nossa opinião. Eu acho que você deveria fazer isso. Antes de aconselhar alguém, pensa, o que a palavra diz sobre isso? Eu sei que não é tão fácil assim, né? Parece que é assim, vai vir tudo na sua mente de uma hora para outra, mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso. A palavra diz em Lucas, eu não lembro agora o capítulo, que diz: não vos preocupeis com o que é vez de falar, porque o Espírito há de trazer as palavras, em outra, não lembro exatamente o texto, mas como se fosse trazer à sua mente, trazer à sua lembrança as palavras que você deve falar. Então não se preocupa, se você leu a palavra, se você conhece a palavra, o Espírito Santo vai, é como se fosse assim, né? É bem velho isso que eu vou falar, né, gente? Sabe aquelas máquinas que tem os discos, aí você seleciona o disco lá, o disco desce, né? Esses filmes antigos que a gente via, no mundo atual aí, a gente vai... Paloma, não ri não. No mundo atual, a gente vê lá como se fosse um HD, apertou um clique aqui, vai lá buscar informação naquele HD. Vamos trazer para uma coisa mais real, né? A nuvem. Você foi lá na sua nuvem, ele foi lá e buscou na nuvem, né? É assim que vai ser. Se você conhecer a palavra, isso virá à sua mente e você vai poder acessar e vai poder ser usado por Deus. Mas não é só isso, não. Olha o que ele diz depois de: e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, vírgula, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ser cheio da palavra deságua em música de adoração a Deus. Talvez você não vai ter um violão, talvez você não vai ter um teclado, um piano, mas você ali na sua casa, você vai começar a louvar o Senhor. Você vai louvar a palavra. Tem pessoas que cantam os salmos, louvam os salmos, tem hinos que nós cantamos aqui que são baseados na palavra, e aí eu quero te dar um alerta: o que você está cantando? Procure sempre cantar hinos que sejam bíblicos mesmo. Às vezes a gente vê muitos hinos aí que são mais emocionantes, né? As pessoas ficam emocionadas demais, mas a letra do hino não está adorando a Deus, não está exaltando o nome do Senhor. Busque louvar, adorar o Senhor com algo que seja realmente consistente, real. E aí ele termina dizendo: com gratidão. Olha a gratidão de novo, gente. Será que Paulo só lembrava da gratidão? Com gratidão no coração. Aí vem o versículo 17, onde a gente termina, e ele diz assim: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Devemos viver pelo poder do nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Mas tudo que nós fizermos em palavra e em ação, que a gente possa fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. No seu trabalho, tudo que você fizer ou falar, como se estivesse fazendo para o Senhor. As pessoas notam a gente o tempo todo. Se souber então que é crente, aí fica... Vou jogar uma isca aqui, vou jogar um assunto polêmico para ver o que o crente vai dizer. Já aconteceu com você? No meio do trabalho ali? Tem gente que parece que veio na seta, né? Ele vem lá na seta para poder tentar pegar a gente. Mas eu quero dizer para você que tudo que você fizer ou falar, que seja em ação ou em palavra, façam em nome do Senhor. E que isso agrade a Deus, que agrade ao Senhor. João capítulo 14, para terminar essa passagem, diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aqui Paulo termina essa parte falando da velha natureza e da nova natureza. Que a gente possa levar dessa noite uma fome, uma sede de buscar essas virtudes. Que você possa chegar amanhã no seu devocional, visita lá Gálatas capítulo 5, anota num papel, cola lá essas virtudes do fruto do Espírito, ora, pede a Deus direção, para que aquelas virtudes também façam parte da sua vida diariamente, nas suas atitudes, no seu pensamento. Que o Senhor seja glorificado e que nós possamos nos revestir, irmãos. Paulo trabalhou nesse capítulo 3 todo, dando foco que a gente devia pensar nas coisas do alto, devia buscar as coisas do alto, devia largar coisas, abandonar coisas, se revestir de novas coisas, para que eu e você sejamos crentes
reais. Homens e mulheres que são realmente servos do Deus Altíssimo, que têm atitude de crente, que têm cara de crente, que têm cheiro de crente, e que faz diferença nessa terra. Porque o tempo atual hoje está nos dizendo que, nos desafiando melhor, a sermos diferença onde quer que nós estejamos. Ah, Eduardo, mas o meu trabalho não tem nada a ver. Tem. Você sendo um advogado, você pode testemunhar do poder de Deus. Você sendo médico, você sendo operador, você sendo do TI, você pode. Não importa, você sendo dono de casa. Daqui a pouco chega uma vizinha e você, fala da palavra para ela. Você pode ser usado. Então, que essa nova natureza esteja viva, completamente viva na sua vida. Vamos ficar de pé? Com a ajuda de Deus, na próxima semana que estivermos juntos, nós vamos ver como essa nova natureza em Cristo influencia os nossos relacionamentos familiares, entre marido e esposa, entre pais e filhos. Você que tem pessoas sobre a sua responsabilidade, entre patrão e servo, e você vai enxergar que essa nova natureza, ela influencia tudo o que a gente faz, até a nossa casa, até a nossa família. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome por essa noite, pela Tua palavra. Palavra essa que nos exorta, nos consola, mas também, Pai, nos ensina a sermos conforme a Tua vontade. Traz clareza no nosso entendimento. Deus, que a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, quando não estivermos aqui nesse ambiente, que possamos lembrar dessa palavra e possamos colocar em prática essas coisas. Que o nosso ir e vir, que o nosso falar, que o nosso agir, reflita, Senhor, a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Que nós possamos ser testemunhas vivas de uma nova vida. Deus, que possamos lembrar das coisas que precisam fazer morrer, e que possamos lembrar daquilo que realmente precisamos para as nossas vidas. Nos abençoa, nos dá coragem, ousadia no Teu Espírito Santo, que possamos viver pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, e que Tu possa nos usar conforme a Tua vontade. Eu te peço também, Deus, que da mesma forma, conforme nós vimos aqui, que nós possamos aprender mais da palavra de Deus, para que nós possamos falar, proclamar, buscar e salvar, conforme nós aprendemos, que nós possamos estar preparados, como nova criatura, preparados para fazer diferença na vida de pessoas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai Santo e bendito, te peço agora, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, que tenhamos uma semana repleta da Tua presença, guarda-nos e nos protege de todo mal, e que possamos estar aqui sempre que essas portas se abrirem. Desde já nós Te louvamos e nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.